Retornando, eu tive a oportunidade de trabalhar com ar-condicionado faço manutenção em vários locais, em empresas e também em igrejas, denominações evangélicas. Conheço muita gente. E nessa época, deve ter uns 30 e poucos anos atrás, Marco Vinícius era um irmão nosso da minha juventude. Ele tinha um dom, tem um dom de louvor e fazia música com muita facilidade. Deus começou a usá-lo através da música, do louvor. E uma certa feita, um dia eu estava na loja, minha loja era na Amaro de Araújo, 262 em Nilópolis, no centro de Nilópolis. O telefone tocou e atendi o telefone, era a esposa do Marco Vinícius. Estou citando o nome dele aqui, porque ali foi um dos percussores nessa área de louvor que existe hoje, antes da Lagoinha, antes do Crebeluca, antes de todas essas pessoas, que eu também conheci e trabalhei para eles também. Aí ele me ligou, ela me ligou, falou que eles estavam orando à noite, de madrugada, e Deus deu um telefone para eles e pediu para eles ligarem para esse telefone. E ligou, era eu. Eu atendi, eu conhecia Marco Vinícius, conheço ainda. Na época ele estava se reunindo na comunidade aqui de Nilópolis. Pastor Marco, Gregório, Valdemir, Leonardo, outros irmãos se reuniu junto com eles. E ele me chamou para conversar, fui conversar com eles. Estava a mãe do Marco, do Vinícius, a esposa, e ele me falou para mim que teve um sonho comigo e disse que Deus ia restaurar a igreja através do louvor. Restaurar, vamos dizer, usar outra palavra, unificar a igreja através do louvor. Acho que a palavra unificação é melhor do que restauração, porque a igreja não se restaura, né? Ela já existe desde quando Cristo ressuscitou, o Espírito Santo se manifestou, passou a coordenar a igreja e vem de lá para cá. A gente conhece a história da igreja já, toda ela, desde o começo, antes de Constantino. Já conhecemos. E depois Constantino foi o primeiro a fazer um templo, né? Porque dizem que ele se converteu, ou a mãe dele se converteu, influenciou a fazer isso. Voltando aqui para o nosso assunto, aí eu falei para ele que não, eu não acreditava nisso, apesar de louvor ser uma coisa muito importante no meio da igreja, porque Deus habita nos louvores. Ele tinha essa capacidade, esse dom, tem. Falei isso para ele na época e falei que Deus ia fazer isso através da palavra de Deus, através da palavra. Creio que Deus vai fazer isso, ainda vai fazer, através da palavra de Deus. Está fazendo. Então, eu conversei com ele sobre isso, fui até convidado para participar do trabalho que eles estavam fazendo, e ficou assim. Ele ficou no ar se Deus queria falar comigo para me submeter àquela situação e aceitar o que ele estava falando, ou eles tinham que ouvir o que eu estava falando, que Deus ia fazer isso através da palavra de Deus. E conversamos bastante e tal, e tivemos alguma comunhão, e eu fui embora e tal. E nessa época também se levantou-se nessa época um movimento de igrejas locais, qual eu participei dela, fiz teologia,
para ser pastor e tudo mais. Fui numa certa época, mas no meu trabalho do ar-condicionado eu conheci muita gente. O pessoal da Lagoinha, o tio daquela menina que cantava, e ela tinha um dom realmente do louvor. E o Marco Vinícius foi um dos precursores desse movimento de louvores mais contemporâneos. Kleber Lucas, trabalhei para ele também, eu conheci. Rose Nascimento, também outras pessoas também que fizeram muito assim, sucesso na época. Fernanda Brum, marido dela. E Deus me envolveu nisso tudo. E ao mesmo tempo eu estava vivendo com alguns irmãos que queriam uma coisa mais dentro da palavra, da comunhão, de ter comunhão com os irmãos, tal, uma igreja única, a unidade do corpo de Cristo, um governo plural. Nós se reunimos em casa e começamos o movimento aqui em Nilópolis. Conheci muita gente na época, Deus falou comigo algumas coisas pessoais. Tinha o livro do Otmani. O Otmani foi um dos primeiros lá na China, ele é até chinês, ele morreu na cadeia, ficou 20 anos já preso e morreu lá. Ele não escreveu livro nenhum, ele ia falando, tinha uma pessoa que ia anotando o que ele falava e foi escrevendo e tornou-se livros, fez vários livros nos comentários dos discursos que o Otmani fazia. Então eu falei, ele era chinês, foi preso na China e morreu na cadeia lá. E não conhecia o livro dele. Não conhecia. Depois, eu estudando lá na teologia, a história da igreja. Vou dar outra parada, tá, irmãos?